Eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Visão Macro. E hoje nós vamos abordar o valor do salário mínimo, que foi projetado aí para 2018 em R$ 965, de acordo com as estimativas do Ministério do Planejamento. E segundo um levantamento do DIEESE, isso é apenas 25% do que um brasileiro precisaria para cumprir todas as suas necessidades, para suprir as suas necessidades, de acordo com o que estabelece a Constituição brasileira. Para falar sobre esse assunto, hoje eu recebo o economista do DIEESE São Paulo, Ilmar, tudo bom? Olá, tudo bem? Então, eu queria conversar um pouquinho sobre o salário mínimo e eu queria que você primeiro começasse explicando como o salário mínimo é calculado hoje, porque eu peguei uma linha do tempo ali disponível até pelo próprio DIEESE, falando sobre os ganhos reais do salário mínimo. A gente saiu de abril de 2006, por exemplo, que teve 13% de ganho real, e agora em 2017, que foi o último que entrou em vigor, né, que a gente tem esse ano, foi de menos 0,10%. Então, a gente vê uma descida aí do salário mínimo, uma perda de poder de compra das famílias das camadas mais baixas da sociedade. Então, eu queria saber que você primeiro explicasse como o salário mínimo oficial é calculado e como o DIEESE calcula esse salário ideal. Tá. Bem, o salário mínimo oficial, na realidade, ele não tem uma fórmula de estabelecer o valor. Na verdade, quando ele foi criado, ele passou a vigorar em julho de 42, ele foi estipulado um determinado valor que, só para ter uma ideia do que era aqueles não sei quantos mil réis lá, acho que 932 mil réis, uma coisa assim. Muitos zerinhos. Ele equivaleria hoje a coisa de perto de R$ 1.800 em termos, se inflacionássemos esse valor, né? Agora, o que existe como regra, vamos dizer, para o salário mínimo já há algum tempo, desde meados dos anos 2000, foi um acordo negociado junto com as centrais, nós participamos lá no DIEESE dessas discussões, para estabelecer uma fórmula que permitisse uma recuperação mínima que fosse desse valor do salário mínimo que havia sido muito deteriorado ao longo dos anos, principalmente nos anos 60, nos anos 70, nos anos 90, que nós tivemos aquela hiperinflação. Que acabou relegando o salário mínimo a um valor muito baixo. Foi nos anos 90 que teve essa maior perda aí do poder de compra, já que hoje estaria em R$ 1.800? Nos anos 90 foi o grande vale do valor mais baixo do salário mínimo. Ele chegava a valer coisa de 30% do valor que ele valia quando foi criado. Certo. Né? Então, a gente identificava uma necessidade de se criar uma fórmula que pudesse permitir a recuperação do salário mínimo sem que, evidentemente, adotasse esses valores que a gente calcula como chamado salário mínimo necessário, que a gente fala mais a seguir, que não teria capacidade da economia absorver essa revisão do dia para a noite ou em pouco tempo. Então, se previa que era uma política de longuíssimo prazo para a recuperação desse salário mínimo. E o que ficou combinado foi que o salário mínimo passaria a ter aumentos anuais sempre no mês de janeiro. Houve uma regra de transição que ele foi se adiantando. Normalmente, ele era revisto em maio. Aí ele começou a ser revisto em abril, no outro ano em março, no outro ano em fevereiro, no outro ano aí chegou-se em janeiro. Então, a revisão desse salário mínimo deveria ser feita olhando a inflação fornecida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, do IBGE, porque é um índice mais adequado, porque ele foca um patamar de renda que se aproxima mais do salário mínimo. O IPCA, ele pega rendas muito mais altas, né? Então, não seria o mais adequado. O INPC, ele é de 1 a 3 salários mínimos? O INPC parece que é de 2 a 5, uma coisa assim. Então, ficou estabelecido que ele teria a revisão com a reposição pelo INPC e mais um ganho real que deveria refletir a variação do PIB. Como o cálculo do PIB é defasado, né? Evidentemente você tem umas prévias e tal, mas aquilo é revisto, a gente pega o PIB de 2 anos atrás, né? De 2 anos antes, para repassar para o salário mínimo. Só para deixar claro, aqui é de 1 a 5 salários mínimos. Dê uma olhada aqui no site do IBGE para a gente confirmar. Então, é da camada da população que recebe com renda mais restrita, que tenderia, o salário mínimo, né? Tenderia a refletir a estrutura de gastos dessas pessoas que recebem salário mínimo. Não é?
Bom, então, como política oficial, hoje o que se tem é isso, que tem orientado as revisões do salário mínimo. Bom, como o PIB já não está subindo há 3 anos, então esse ganho real já não é repassado. Agora, na combinação, na política, não quer dizer que é obrigatório que não se repasse nenhum ganho real. Poderia ter sido pensado, né, dar algum, ainda que exíguo, aumento real para a revisão do salário mínimo. Né? Mas, infelizmente, não foi o caso nos 2 últimos anos. Né? Então, a gente está na expectativa agora desse ano. A gente já sabe que a inflação deve ser muito baixa, sim, no máximo em 3%. É por isso até o valor aí de reajuste previsto pelo planejamento é de 2,99%. Exato. 3% aí. Isso daí é uma previsão. A gente não tem os números definitivos, a gente já sabe que o PIB também não vai dar resultado positivo, então a coisa fica só na base da correção da inflação pelo resultado do INPC, pelo menos. Agora, aproveitando essa conjuntura de inflação com queda muito rápida e bastante acentuada nesse ano de 2017, né, que a gente saiu do início do ano com coisas perto de 9% e vamos fechar o ano abaixo de 3%, provavelmente, né? Eu penso que teria-se uma oportunidade de fazer algum ganho, ainda que não tão espetacular, do salário mínimo, para que ele não perca, até porque no próximo ano de 2018 a tendência é de aceleração das taxas de inflação. Né? Então a perda de rendimento real dessas pessoas vai ser mais importante em 2018 e já poderia se antecipar a isso e dar um pouquinho ganho a mais. Isso teria um impacto importante na economia, eu penso, na medida em que isso é uma parcela muito expressiva da população que precisa consumir e que efetivamente consome toda a sua renda. Quer dizer, então, se de um lado é um gasto, de outro é também renda de quem vende, não é? E quem produz. Não é? Sim. Os dados do próprio Diese, do início de 2017, que é um estudo anual que vocês fazem, na próxima sai no começo de 2018, 47,9 milhões de pessoas tinham seu rendimento atrelado ao valor do salário mínimo. Quais os impactos que teriam na economia a gente conseguir elevar claro que a gente não conseguiria, a gente estava conversando até antes do programa ir ao ar, numa martelada, elevar de forma até artificial o salário mínimo de quase R$1.000 para quase 4. Mas quais os efeitos positivos de elevar o salário mínimo e os efeitos negativos? Porque a gente também tem esse valor atrelado aos beneficiários da Previdência. A gente vê como está enroscado até essa semana eles revisando o texto. Bem, o que ocorre é o seguinte, nesse mesmo trabalho a gente procura estimar minimamente também os efeitos de 2 lados. Né? O salário mínimo significa um gasto para quem paga os salários, não é? Mas ele vai ser gasto por quem recebe esse salário. Portanto, ele vai consumir. Não é? Isso tem impactos muito positivos, seja na base da arrecadação. Há estudos do IPEA que apontam mais de 50% da renda, do gasto das pessoas nessa faixa de renda retorna na forma de impostos indiretos para o governo. Não é? Isso é um dado muito importante. Sim. Quer dizer, de outro lado, você tem uma melhora do conjunto da massa salarial, significa maior movimentação na economia, maior dinamismo da economia. Né? Isso significa mais impostos, não só pelas alíquotas que são fixadas, mas pela quantidade de volume de dinheiro que passa a ser movimentado com esse aumento do salário mínimo. Na própria Previdência, existe, de fato, uma questão que é que perto de 80%, tanto do número de beneficiários quanto do valor que é destinado ao pagamento dos benefícios, está situada até um salário mínimo. Tenho aqui esses dados, de 48,3% dos beneficiários eram até um salário mínimo no início do ano. Então, quer dizer, você tem um impacto aqui importante. Mas, por outro lado, não é? A contribuição também dos salários para a Previdência é baseada no valor do salário, evidentemente. É uma alíquota do salário.
né, que incide sobre o salário. Então, isso também tenderia a aumentar de outro lado. Agora, ainda que a gente perceba que tem uma dificuldade na Previdência, né, por conta dessa concentração de baixos benefícios em torno de um valor até um salário mínimo, também leva a gente a refletir, falar assim, olha, mas que sociedade é essa que nós queremos? Se uma Previdência não pode garantir mais do que R$900 para uma pessoa que se aposentou depois de 40, 35, sei lá quantos anos de trabalho, né? Então, deter o aumento do salário mínimo ou impedir o aumento do salário mínimo também não é solução para coisa nenhuma, porque você está condenando a sociedade a viver com esse patamar de salário miserável. Sim. Né? E a ideia, quando vocês começaram isso lá pelos anos 2000, era pensar que esse número fosse convergindo ao longo do tempo e eles ficassem semelhantes, né? O salário mínimo da realidade com esse ideal que supõe a Constituição. Vocês têm ideia de em quanto tempo a gente pode alcançar isso? E tem um problema muito sério disso de aumentar o salário mínimo também, que é a inflação. Como elevar o salário mínimo real, né, do governo sem ter um impacto tão forte na inflação? Aí é preciso toda uma gama de políticas, seja de abastecimento, de políticas de preços, de controle efetivo de inflação, que não só olhando os movimentos de taxa de juros, até porque para essa faixa de renda o que vai mais importar é o custo da alimentação, né, de produtos básicos e primários, que o juro não alcança nesses mercados, né, como controle efetivo da inflação. Agora, a gente não tem assim, a gente não imagina um prazo de convergência disso. A gente só sabe que é um prazo bastante longo e que deve ser um pouco como em alguns países você não tem a meta de inflação que não tem determinado horizonte de ano. Aqui nós temos um ano, mas em vários países você tem a meta de inflação é 3%. Mas para esse ano, não sei, a meta é 3%, a de infinito. Não é? Então a gente percebe que é preciso uma recuperação desses valores para, ainda que não nos aproximássemos desse valor que a gente calcula hoje, que você se referiu, que é quase 3 mil, né? 4 mil e... Hoje é 3.754. Né? Desses 3.754, mas que se aproximássemos mais, que nos aproximássemos mais do valor que já existiu aí nos anos 40, nos anos 50, na primeira metade dos anos 60, né? Que poderia indicar um valor na faixa, aí, por exemplo, de 1.600, já estaria seria um alento muito importante para o dinamismo da economia brasileira, a gente pensa. A gente vê aí na linha do tempo que vocês têm, em julho de 94, né, que é desde o Plano Real, o salário mínimo que era R$ 64,79, o salário ideal, calculado por vocês, era de R$ 590,00, 33%. Então, eram 9 vezes mais. Essa boca do jacaré, e a diferença era muito maior. Ela vem reduzindo. Ao que você explica essa redução? Quais foram as políticas adotadas que têm diminuído essa diferença? Foi basicamente nesses anos mais recentes, dos anos 2000, que até os anos 90 a gente teve bastante perda. No início dos anos 90 talvez também teve, no meados dos anos 90, né? 95 ele teve um aumento importante, passou de 70 para 100 de um mês para o outro, né? Que foi do mês de abril para maio de 95. E depois disso também ele perseguiu ganhos reais importantes, até mesmo antes de se estabelecer essa política de recuperação com base no repasse da taxa de crescimento do PIB de 2 anos antes. Ele já vinha tendo algum tipo de ganho real. Isso foi muito importante, a gente vê hoje muita gente que resistia, que hoje reconhece que a recuperação do salário mínimo foi um instrumento, foi uma medida muito importante no deslanche da economia aí nos anos 2009, 2010, né, 2012, tão ou mais importante quanto os programas de renda mínima do Bolsa Família, etc. Certo. A gente está ao vivo também no Facebook, se você quiser mandar uma pergunta para o economista do DIEESE, o Mar, você pode mandar por lá. Vou aproveitar um comentário aqui do Cristiano Machado.
que ele fala que sem as burocracias e benefícios da CLT poderia chegar até R$ 1.700, é o que ele pensa aqui. Você acredita que as burocracias que existem hoje para a contratação de empregados no mercado de trabalho formal, isso acaba limitando um pouco? Tem alguma influência? Olha, isso é preciso pagar muito para ver, porque o que a gente tem visto hoje, quando entrou a nova regulação, que uns chamam de modernização, a gente já viu várias notícias de empresas de comércio, etc., propondo contratações a R$ 200 por mês, a R$ 600 por mês. Quer dizer, então, desburocratizou, facilitou, criou, formalizou um contrato que era precário, que vai continuar sendo precário, porque ele é, como se diz, temporário ou ele é intermitente, né? Essa palavra quer dizer. Então, eu não estou vendo que seja por aí a saída e a melhora da coisa, em termos de permitir uma melhor remuneração. Eu queria aproveitar até o comentário aqui do Cristiano para saber de você qual que é a sua perspectiva com a implantação da reforma trabalhista que começou aí já 11 de novembro, algumas empresas já modificando a sua forma até de escala de feriado, já adaptando e fazendo contratos de acordo com essas novas leis. Qual que é a sua perspectiva para o impacto no salário mínimo ao longo do tempo, já que esse é um projeto de vocês de longo prazo, né, desse salário mínimo ideal? É muito difícil ter essa avaliação já, mas eu acho que tudo indica muito mais nesse caminho, de crescer, aumentar a precariedade dos contratos e contratos com poucas garantias, não vai efetivamente sinalizar um bom horizonte para a recuperação desse salário mínimo. Citei alguns exemplos aqui de alguns movimentos já nesse sentido de efetivamente rebaixar, seja por um trabalho com pouquíssimas horas semanais de dedicação e só remunerado pelas horas efetivamente que foram utilizadas daquele trabalhador, né? Então, a perspectiva que nós temos hoje é que essa lei, além de estar abrindo uma interrogação, uma insegurança jurídica muito grande, ao contrário do que se apregoava quando se propunha a se fazer essa modificação, de trazer garantias legais, mas pela que a gente percebe de manifestação de juristas, de juízes do trabalho, de Supremo, de procuradores e tudo mais, é que está se ampliando muito essa insegurança jurídica. Então, será preciso esperar ainda um pouco e ver como que isso vai ser adaptado e vai ser efetivamente regulamentado, né? Certo. E a gente tem também a discussão sobre a reforma da Previdência ainda rolando essa semana, principalmente, continua. Qual que seria o impacto de uma reforma da Previdência no salário mínimo? Porque uma das propostas seria justamente desvincular o pagamento do benefício do salário mínimo para você conseguir elevar o valor pago às pessoas que ainda estão ativas na economia. Isso pode também impactar o desenvolvimento do salário mínimo nos próximos anos? Eu tenho a impressão que deve impactar. Nesse sentido, vamos dizer assim, me perdoe a expressão, perverso, no sentido de que se desvincula do salário mínimo para pagar R$ 600 a um aposentado, não é? E permitir que quem está na ativa ganhe, digamos, 1.000, né? Quer dizer, eu não vejo aí a solução para alguma coisa de mais civilizado e de mais olhar para o futuro de um país que a gente deseja construir. Vou aproveitar a pergunta do Jonathan Leal, que ele fala dos partidos políticos aí no poder. Tem esse cálculo que é feito pelo governo, né, que leva em consideração o desempenho do PIB e a inflação no ano anterior. Você acredita que deva acontecer alguma mudança na forma desse cálculo, dependendo de qual partido aí assuma a presidência a partir do ano que vem? Um partido mais à esquerda, um partido mais à direita? Você acha que deveria ter uma mudança nessa fórmula de cálculo para que o salário mínimo representasse melhor os gastos necessários do brasileiro?
É possível que sim. Eu penso que, naturalmente, um governo mais identificado com o que a gente entende por esquerdas, ou com um compromisso mais próximo das classes mais populares, mais baixas, né, ele tenderia a fazer uma proposta, digamos, mais generosa. É evidente, ninguém está se propondo de dobrar o salário mínimo de um ano para o outro, né? Mas de prever, permitir encontrar soluções, seja por parte de melhoria de arrecadação, de simplificação de processos, de combate às sonegações, que evidentemente tem e tudo mais, e permitir abrir espaço para que haja uma recuperação para essas pessoas ter um rendimento minimamente digno. Então, você acredita que se um partido mais voltado à esquerda assumir no próximo ano, tende a ser um pouco mais generoso nesse cálculo e mudar a forma como é calculado o salário mínimo? A revisão do salário mínimo, né, que tem essa. Mas isso aí fica garantido mais ou menos como uma orientação, né, que já foi negociada, né, que deveria estar sendo feito agora um balanço dessa política para estabelecer correções de rumos. Se a conclusão de que ela funcionou em algum momento, ou se não funciona mais, por que não funciona mais, e vamos rever e abrir uma discussão em torno de uma fórmula que atenda tanto a continuidade dessa recuperação desse valor, né, mas que atenda também, dentro dos limites, vamos dizer, né, das capacidades de pagamento da economia. Sim, porque a gente tem a Previdência e tem a inflação, nós já sofremos muito por isso. Até você falando sobre o que isso já funcionou um dia, esse método de cálculo, a gente tem 2006, 2007, 2008, quando a gente teve um crescimento de PIB bem maior, né, um desempenho da economia bem melhor do que a gente tem hoje, um aumento real do salário mínimo, que nós não vemos. No próximo ano vai ser zero, praticamente. Você acredita que essa fórmula, esse cálculo usado pelo governo já deu o que tinha que dar? Ele já funcionou bem quando a economia estava crescendo, né, bem mais forte? Quando a economia entra num ritmo mais lento de crescimento, esse método de cálculo deveria ser modificado para garantir o poder de compra? Poderia, dentro de uma perspectiva bastante realista. Por exemplo, esse ano de 2017, não houve ganho do salário mínimo no início do ano, né? Mas já se indicava alguma coisa na direção de queda da inflação, né? Antes de junho, já se projetava para outubro inflações muito próximas de 2%. Então, o fato de haver essa política do salário mínimo, né, como uma referência de revisão anual dos valores, não significa uma amarra que ele não possa ser feito nada de diferente disso, né? Ele poderia, numa situação de mais extrema necessidade, ele poderia até negociar a não aplicação da regra para menos, mas poderia também avaliar e aplicar para mais a aplicação da regra. Você acredita que nesse cálculo deveria ser englobado também então uma previsão para o PIB, uma previsão para a inflação do ano seguinte? Acredito que não seria nada impossível, de forma a se criar, enfim, fazer política econômica em termos de agir contra a tendência de ciclos. Não é? Certo. Tem uma pergunta aqui do Jonathan Leal de novo. Ele está perguntando sobre o MEI. Que com 15 anos de contribuição já pode se aposentar. Como fica por aposentado aí, do seu ponto de vista? O microempreendedor com 15 anos se aposenta? Bom, eu não sei muito bem as regras da Previdência em termos de pessoal autônomo ou coisa desse tipo, não é? Mas o que é o grosso da Previdência, como a gente já viu pelos dados da própria Previdência Social, mensalmente tem aqueles boletins da Previdência, é que coisas aí de praticamente o grosso está até um salário mínimo, né? Sim. E o tempo médio de trabalho para a concessão da aposentadoria está bem acima desses tais 15 anos, né? É um tempo bem maior. Muita gente fala que a reforma da Previdência, por exemplo, vem para estancar privilégios. Eu não sei exatamente que privilégio se está dizendo aí, porque, por exemplo, se 70% do valor, ou 69% do valor
que é pago de benefício continuado da Previdência Social, se situa até um salário mínimo, não é? Eu fico vendo o seguinte, quer dizer, como é que fica num teto hoje de R$5.000, sei lá, né? Quer dizer, uma pessoa que contribui, eu estou falando aí de uma parcela de população que não é muito dependente de salário mínimo. Pode ser um profissional liberal, aí, um advogado, um engenheiro, um administrador de empresa que trabalhou a vida inteira, né? Digamos com um salário aí na faixa de 12 a 15 mil reais a preço de hoje. Trabalhou 35 anos. Né? Ele vai se aposentar com 4 mil reais. Eu não sei aonde está o privilégio desse profissional. E ele contribuiu o tempo todo no teto. Né? Sim. Então, quer dizer, se há algum desvio, alguma questão localizada no setor público, na área pública, de grande salário... parte do rombo é então, justamente o setor público, que representa em número de trabalhadores, né, agora aposentados, um número menor do que esses que recebem o salário mínimo, mas o impacto no rombo da Previdência é muito maior. Uma coisa que a Previdência, quando se fala da Previdência, está se falando mais do INSS, não é? E não se segura tanto essa questão da Previdência ligada ao setor público. Então, que se seja bem específico ao fazer alguma intervenção de reforma, que se analisasse melhor esse tipo de coisa. E que ela fosse voltada para o funcionalismo público. Você acredita que assim ela seria mais justa? Vamos dizer assim. Se o discurso é esse de acabar com o privilégio, vamos examinar aonde estão os privilégios. Ilmar, a gente tem bastante perguntas aqui, o comentário do pessoal, mas estamos com o tempo um pouco estourado, mas como a gente fez a chamada falando do salário mínimo de 3.700, a maior parte da reação das pessoas foi, quem dera, né? Mas os tributos comem meu salário todo e tal. Então, para a gente fechar esse assunto, é uma ilusão pensar com esse salário, não pensar nem no número de 3 mil, porque o ano que vem também vai ser um número diferente, mas um salário que dê para um trabalhador sustentar sua família como manda a Constituição, que é alimentação, lazer, que tem que ter uma saúde, vestuário e habitação. Quando que o brasileiro vai conseguir? Dá para sonhar com isso? Isso vai um dia acontecer? Não, a gente tem que pensar que é no longuíssimo prazo. A gente tem que observar essa necessidade ou essa definição do que se é um salário mínimo digno e capaz de manter o trabalhador e sua família. A gente tem que olhar num horizonte bem largo. Se a gente conseguir, em 30 anos, nos aproximarmos desse valor que a gente denuncia hoje até, não é? Porque a gente já teria aí, então, já uma vitória muito grande. E a gente já teria caminhado bastante em direção a uma sociedade que a gente imagina que deva existir para o nosso país. Né? Porque essa conta que a gente faz, eu não sei se isso você estava se referindo, é, na verdade, traduzir essa definição constitucional a partir de critérios que foram feitos lá em 1938, quando se pensava em estabelecer o salário mínimo. Então, a gente olha hoje o que custa a alimentação básica para uma família, né? Baseado em pouquíssimos produtos, 14 produtos de consumo de alimentação. Que é a cesta básica, que a gente chama de cesta básica. A gente toma essa cesta básica para a família, né? A gente calcula aí 3 pessoas, 2 adultos, 2 crianças. Multiplica, então, esse valor dessa cesta básica por 3, chega-se a um gasto com alimentação. Como a alimentação nessa faixa de renda representa coisa de 35% do orçamento familiar, que a gente tem pelas pesquisas de orçamento, a gente extrapola e chega nesse valor aí de 3 mil reais. Né? Basicamente é isso, quer dizer, a gente está traduzindo o que a Constituição define como sendo o valor necessário. Né? A gente está dando forma, está dando uma magnitude para essa definição que está na Constituição. Agora, evidentemente, não temos condições de implantá-la imediatamente. Então, a gente tem que olhar sempre como um objetivo para o futuro e de longo prazo para se caminhar nesse sentido. E o primeiro passo para isso, você acredita que seria a incorporação aí no cálculo da perspectiva de PIB e inflação para o ano seguinte? Foi o parâmetro que se conseguiu. Mas mesmo que se você imaginasse a inflação e mais 0,5% de ganho real ao ano, né? A gente já teria caminhado aí em 4 décadas quanto?
não é? De pouquinho em pouquinho, né? Talvez para quem falou aí, quem dera, no Facebook. Ilmar, muito obrigada por trazer aí esse conhecimento da luz, da forma, né? Isso que a Constituição diz, né? Porque foi o que você falou, né? Nada além do que a Constituição diz, que todo brasileiro teria que ter direito, e hoje a gente sabe que não é todo brasileiro que tem acesso à saúde, qualidade. Isso envolve um monte de coisas que não só o salário mínimo. Mas muito obrigada por trazer luz para esse assunto hoje. Espero que vocês que estejam aí assistindo em casa, no trabalho, tenham entendido um pouco melhor como funciona aí o método de cálculo do salário mínimo e por que 3.700 seria o salário ideal e o quanto longe estamos disso, mas o economista aqui trouxe uma ideia de como a gente poderia alcançar. Se você chegou no finalzinho dessa entrevista, você pode ainda assistir. Daqui uns 30, 40 minutos ela vai estar disponível no site do Infomoney, no Infomoney TV e também nos aplicativos que a gente tem para iOS e Android. Se você não tem, baixa. Se você já baixou, pode fazer atualização, porque a gente está com um layout novo, então está super fácil de você procurar. Tem por programas e também pelos dias, você vai conseguir se achar. Daqui uns 30 minutos a entrevista está completa lá no ar para você assistir. E eu volto na semana que vem, próxima quarta-feira, com mais um Visão Macro. Até lá!